Se o projeto de arquitetura prevê várias paredes ou algumas paredes internas, já é um ganho importante, porque daí você tem essa laje distribuída não apenas na parede perimetral, mas também nas paredes internas dessa construção. Bom, separei duas perguntas hoje aqui para falar com vocês no vídeo de hoje. Uma é do Francisco. Ele fala o seguinte: boa noite, Paulo. Preciso fazer um muro de tijolo ecológico encostado ao muro do vizinho. Como rejuntar ou impermeabilizar os tijolos que estão encostados no muro do vizinho? É preciso impermeabilizar ou basta impermeabilizar e rejuntar o lado que está acessível à minha casa? Bom, Francisco, interessante seu case aí, né? É o seguinte, ele tem aqui o muro de um vizinho, certo? E aqui ele vai construir um muro da casa dele com tijolo ecológico pareado, né? Encostado com o muro do vizinho. E a pergunta dele é: como é que eu vou impermeabilizar e rejuntar a face oculta? Duas questões que a gente tem que ver: a necessidade ou não de impermeabilizar e como fazê-lo. Vamos partir do pressuposto que sim, ele tem a necessidade de impermeabilizar por alguma razão específica, que eu não sei qual é. O que ele faria? Ele passa o impermeabilizante na face do tijolo antes de assentar o tijolo. E depois o tijolo já impermeabilizado encosta lá no muro do vizinho. Beleza. Mas normalmente você não precisaria impermeabilizar uma face que vai ficar oculta, porque ela vai ficar protegida da chuva. Ora, se eu tenho um tijolo aqui, uma parede aqui, e eu vou encostar essa face na outra parede, obviamente não vai chover por aqui. Vai chover na face exposta. E a face exposta eu vou impermeabilizar. Só que tem outro jeito de entrar água aqui, que é por cima. Tem dois muros e por cima pode infiltrar água. Mas daí eu uso um rufo normalmente de chapa metálica ou até de elemento de artefato de cimento. Então, pessoal, eu acho pouquíssimo provável que numa situação normal vai entrar água por cima uma vez que você vai colocar o rufo. Não é tão comum colocar rufo em muro, mas muros duplos você sempre vai colocar, porque se entrar água aqui, não sai mais, tá? Então ali de fato vai ter um problema de umidade. Problema de umidade em muro nem é tão ruim, porque muro não tem nada encostado nele. Se ele ficar úmido, qual o problema? Além da aparência. Então eu nem vejo tanto problema assim. Mas vamos trabalhar com a situação de que a gente deseja ter um muro ali seco, né? Seguro. Aí você coloca o rufo e impermeabiliza apenas a face exposta. Beleza, Francisco? Então espero que tenha ajudado aí no seu caso, tá bom? Depois a gente tem aqui uma segunda dúvida, que é do Alexandre Costa. O Alexandre fala o seguinte: Paulo, vejo muitos projetos de casas concluídas de até 2 pavimentos, mas não vi nenhum projeto com mais de 2 pavimentos. Gostaria de construir um prédio de 3 andares de tijolo ecológico, mas os engenheiros que eu consultei disseram que não é viável, que eu teria de partir para a construção convencional. É possível a construção de 3 pavimentos com tijolo ecológico? Bom, vamos lá. Alexandre, sim, é possível. Eu já fiz construções de 7,5 metros, então o equivalente a 3 andares, para reservatório de água. Tudo de tijolo ecológico. Então é uma torre bem alta, 100% feita com tijolo ecológico, tranquilo, perfeito. Isso é totalmente possível usando apenas um tijolo, né, de 15 centímetros como parede aí, tá? Se você for construir mais de 2 andares com tijolo ecológico,
eu creio que seja bastante simples e você pode ter facilmente essa questão da estrutura resolvida de várias formas. Então, assim, primeiro que eu precisaria de uma estrutura de parede mais espessa. Minimamente trabalhar com tijolo de 15 por 30, ou se você for usar esse aqui que é menor, que é o de 12,5 por 25, trabalha com uma parede dupla, né? 2 tijolos, configurando uma parede de 25 centímetros de espessura, que obviamente vai ser muito mais resistente do que uma parede única, principalmente porque você vai poder preencher os vãos com grout, com concreto armado. Então isso vai te dar uma estrutura incrível. O tijolo por si só já é muito resistente. Na média, um tijolo ecológico vai ter de 3 até 4,5 MPa de resistência, o que é muito, tá? Equivale aí a um bloco de concreto, tá, pessoal? Então, o tijolo já é super resistente, eu ainda vou reforçá-lo com um grout de concreto. Então, é totalmente possível fazer 3 pavimentos com tijolo ecológico. Agora, vamos partir de um caso em que você tenha paredes perimetrais e um vão muito grande. Aí você vai estar sobrecarregando essas paredes perimetrais com o peso da laje, das lajes. Então, isso não é tão legal. Se o projeto de arquitetura prevê várias paredes ou algumas paredes internas, já é um ganho importante, porque daí você tem essa laje distribuída não apenas na parede perimetral, mas também nas paredes internas dessa construção. Ele fala aqui um prédio de 3 andares, eu não sei se de fato é um edifício ou é uma casa de 3 pavimentos, seja qual for o caso, você obviamente vai ter divisões internas, e aí eu acho que é muito mais interessante fazer essas divisões internas com paredes aprumadas, né? Parede sobre parede, ou seja, um projeto igual do pavimento de baixo para o pavimento de cima, usar, isso é totalmente possível, dependendo do projeto de arquitetura, tá? Ou, aliás, é melhor você fazer parede sobre parede do que você fazer uma planta livre e fechar com drywall, porque daí essas paredes de drywall não vão, obviamente, sustentar nenhuma carga, e aí você está sobrecarregando a laje, que por sua vez está sobrecarregando as paredes perimetrais. Então eu acho que um projeto bem pé no chão, né, com cômodos separados ali por parede, ele vai ser extremamente benéfico no seu caso. E aí, para concluir, obviamente que é difícil você ver construções de mais de 2 pavimentos em alvenaria autoportante, porque é difícil, de maneira geral, ter uma casa de 3 andares, né? Então, isso é incomum. Então, de fato, existem poucos casos, o que não significa que não seja possível de fazer. Beleza, Alexandre? Então, eu espero ter ajudado você com a sua dúvida. Se você tem outras dúvidas a respeito de alvenaria estrutural em tijolo ecológico, manda aqui para mim.